E a reflexão de hoje tem o tema Ninguém jamais falou como esse homem. Era a festa dos tabernáculos. Os fariseus estavam furiosos, pois Jesus está no templo ensinando sobre seu Pai. Os ouvintes estão divididos. Muitos acreditam no que Jesus diz. Outros querem que ele seja preso. Não podendo mais conter sua raiva, os líderes enviam oficiais para prender Jesus, mas eles retornam de mãos vazias. Os principais sacerdotes e os fariseus exigem uma explicação. Por que é que não o trouxeste para cá? Os oficiais responderam: Nunca homem algum falou como este homem. Eles ficaram tão impressionados com o ensino de Jesus que não tiveram coragem para prendê-lo. Aqueles oficiais não foram os únicos a ficar impressionados com o ensino de Jesus. Multidões ajuntavam-se para ouvi-lo. Ele usava métodos de ensino de maneira magistral. Por que sua oratória era tão fascinante? Eu quero neste momento, junto com você, destacar alguns pontos importantes da oratória de Jesus. O primeiro ponto era a sua expressão verbal, a voz de Jesus. Em Isaías, no capítulo 50, verso 4, lá na primeira parte diz assim: O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. E o que significa erudita? É um tipo de linguagem que implica conhecimento e um tanto preciosa e rebuscada, de cultura vasta. E Jesus usava uma linguagem cheia de conhecimento. Em Lucas, no capítulo 4, no verso 22, diz o seguinte: E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca. Como era isso? Jesus utilizava técnicas vocais. Na época não havia microfones. A acústica era do ambiente. E Jesus era natural. Ele tinha uma voz articulada, uma dicção perfeita. Tem um livro chamado Evangelismo, aqui nas páginas 666 até 670, diz o seguinte, que ali era apresentada a Cristo e sua maneira de falar. E havia suave melodia em sua voz. Esta, calma e lenta, chegava aos que escutavam, e suas palavras penetravam-lhes no coração, e eles podiam apanhar o que fora dito antes de ser proferida a sentença seguinte. Tal era o tom em que Jesus ensinava os discípulos. Impressionava-os com solenidade. Falava de maneira a comover a alma. Por isso que está escrito em João, capítulo 7, verso 43, Nunca homem algum falou assim como este homem. Será que nós também podemos desenvolver uma boa oratória? Claro que sim, podemos utilizar as técnicas de Jesus. Neste mesmo livro diz que aquele que aceita a posição de porta-voz de Deus deve considerar altamente essencial apresentar a mensagem com toda a graça e inteligência que lhe seja possível, de modo que a mensagem bíblica nada perca ao ser exposta ao povo. A habilidade de falar simples e claramente em tons cheios e volumosos é muito apreciada em qualquer ramo da obra de Deus. A devida apresentação da verdade do Senhor merece nossos maiores esforços. Você já ouviu falar em Reinaldo Polito, um grande escritor e professor de comunicação e oratória? Pois é, ele fala sobre a oratória de Jesus. Polito diz o seguinte: Jesus variava. Ora, ele citava uma frase de efeito: Vós sois o sal da terra. Depois, uma ilustração retumbante: Era uma vez um semeador que saiu a semear. Depois, fazia perguntas dialéticas: De quem é esta esfinge? A seguir, levava o auditório para uma direção mental: Olhai os lírios do campo.
Ora, Jesus falava de si diretamente: eu sou a luz do mundo. Ora, falava indiretamente: e os lavradores mataram o filho do dono da terra. Ora, ele era forte como um líder de qualidade. Vocês transformaram meu templo em comércio. Ora, Jesus era suave e doce como a criancinha. Vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos. Ora, ele era fulminante, colocava um relâmpago em sua voz decolada e um chicote de autoridade em seus gestos. Raça de víboras. Outra vez, era manso e sereno como um amigo. Eu quero que onde esteja eu, estejam vocês também. Ora, Jesus era claro e explícito. Eu vim para que vocês tenham vida. Às vezes, ele fazia pensar em metáforas e figuras de linguagem. Lázaro dorme. Ora, ele convencia com peças de oratória como nunca houve no planeta, joias da literatura universal até hoje. Bem-aventurados os que choram. Ora, ele era simples, direto e rápido como o trovão. Lázaro, vem para fora. Ora, ele convencia respondendo na hora, isto é, falando. Sinto que de mim sai o poder. E ora, ele convencia sem falar. Já parou para pensar que um dos maiores discursos de Jesus ele fez de boca fechada? Só de imaginá-lo diante de Anás e Caifás. Acusado, esbofeteado, xingado, ele manteve a postura de um Deus. E a história mostra que, calado, Jesus fez um de seus maiores discursos, porque ele convenceu a todos de que sua divindade transparecia por sua humanidade. Com isto, Jesus ensinou também o que faz um comunicador ser um fracasso. São duas coisas básicas. Primeiro, falar quando é preciso calar. E segundo, calar quando é preciso falar. Agora vamos destacar o segundo ponto do sucesso de Jesus com a sua oratória: a simplicidade no ensino. Nós sabemos que os ouvintes de Cristo na sua maioria, eram iletrados, não eram pessoas de grande cultura. Em Atos, no capítulo 4, verso 13, ali na segunda parte, diz assim: e informados que eram homens sem letras e indoutos. Ou seja, ele pregava para várias classes, mas a maioria eram de pessoas sem letras, sem grande cultura e sem grandes estudos. Por isso, Jesus usava uma linguagem fácil e palavras simples. Ele levava em conta as limitações das pessoas. Ali mesmo no Sermão do Monte, onde nós vemos Mateus 5, de 3 a 7, conselhos profundos com palavras descomplicadas. Você já leu o Sermão do Monte? Conselhos profundíssimos e palavras simples, frases curtas, mas cheias de significados. Por exemplo, quando ele disse: parai de julgar, para que não sejais julgados. As pessoas com saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. O espírito está ansioso, mas a carne é fraca. Essas palavras são lembradas até hoje, quase 2.000 anos após terem sido proferidas. E qual foi o resultado? Podemos ver em Mateus 7:28. A multidão se maravilhou da sua doutrina, porque ele ensinava como tendo autoridade. Então Jesus era simples. Mensagens profundas, cheias de significado, com palavras simples. Nós também podemos usar essa mesma técnica. Devemos pregar com simplicidade, pregar a palavra de maneira que seja compreensível e fácil, apresentando-a em estilo simples. E assim nós vamos alcançar a vitória. Muitas pessoas querem usar palavras difíceis, vocabulários mais sofisticados, muito técnicos,
e não atingem a compreensão das pessoas. Mas quando usamos estilo simples, a semente brotará e depois de algum tempo teremos a colheita. E como era o cenário que Jesus utilizava? Será que ele pregava como muitos pregam hoje, em púlpitos enormes, igrejas floreadas, tudo muito requintado? Nada disso. Jesus usava a natureza, ele pregava do barco, dos montes, ele pregava das planícies, ele usava a natureza. E o mais interessante, ele usava ilustrações. As ilustrações eram as mais diversas, mas todas vindas da natureza. Jesus usava o semeador, ele usava o filho pródigo, ele falava do fermento, ele falava do pão. Jesus usava elementos simples para atingir o coração das pessoas. E quando ele usava essas ilustrações, ele fazia com que as pessoas se voltassem ao seu redor, se voltassem para a natureza, se voltassem para o significado profundo das ilustrações que ele estava trazendo. Que maravilha, que técnica! Cristo usava a simplicidade no ensino. É assim que devemos pregar a palavra de Deus para que possamos atingir os corações. E a última técnica que nós vamos abordar é que Jesus usava o raciocínio levando à decisão. Ele fazia as pessoas raciocinarem. Que técnica maravilhosa! Ele raciocinava de modo magistral. Sua palavra era com autoridade. Lucas 4:32. E admiravam a sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. E que técnicas Jesus usava para fazer os ouvintes raciocinar? Primeiro, ele usava lógica. Ali na cura do endemoniado, cego e mudo, os fariseus disseram: ele expulsa os demônios, senão pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. E qual foi a resposta de Jesus? Além de ser falsa acusação, também não tinha lógica. Jesus respondeu: todo reino dividido contra si mesmo cai em desolação. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanece. Do mesmo modo, se Satanás expulsa Satanás, ele ficou dividido contra si mesmo. Como permanecerá então o seu reino? Então Jesus levava a pessoa a raciocinar pela lógica. Olha que interessante, não é? Era como se Jesus estivesse dizendo: se eu fosse agente de Satanás, desfazendo o que ele fez, então ele estaria trabalhando contra os seus próprios interesses e logo fracassaria. Como os fariseus poderiam negar algo tão lógico? Interessante, não é mesmo? A outra técnica que ele usava para fazer as pessoas raciocinarem era o raciocínio baseado em contraste. Muito interessante. Aqui, quando ele respondeu ao pedido de seus discípulos para que lhes ensinasse a orar, Jesus falou da disposição de pais humanos imperfeitos de dar boas dádivas a seus filhos. Daí ele concluiu: se vós, embora pecadores, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Está ali em Lucas 11, de 1 a 13. Então, ele fez muitas vezes isso aí, usando a expressão quanto mais, ou seja, usando a comparação para levar a pessoa ao raciocínio. Essa técnica ajuda os ouvintes a ter uma convicção ainda mais forte a respeito de um assunto e pode causar um profundo efeito nas pessoas. Então, se um pai dá boa dádiva ao seu filho, quanto mais o Pai no céu nos dará também boas coisas. Então ele faz essa comparação, quanto mais, é uma técnica maravilhosa. E a outra forma que Jesus fazia as pessoas raciocinarem era com perguntas. Para estimular o raciocínio dos discípulos, ele fazia a pergunta: o que você acha? Acredita nisso? E às vezes ele fazia perguntas sem respostas, para
expor a motivação de seus opositores, deixando-os sem resposta. Por exemplo, no batismo de João, quando ele perguntou: o batismo é do céu ou dos homens? E eles não souberam responder, mas raciocinaram. No fim, todos eram levados à decisão, uns a favor e outros contra. São técnicas maravilhosas que também podemos usar na pregação do Evangelho. Levar as pessoas ao raciocínio através da lógica, da comparação e também usando perguntas. Os discursos de Cristo causavam diferentes reações. Com certeza você já leu o discurso de Cristo lá em João, no capítulo 6. Ali estavam várias classes sociais. E Jesus começou a falar que era o pão da vida, que havia descido do céu, que a sua carne era comida, seu sangue era bebida, que se alimentasse dele seria ressuscitado. Olha que discurso, né? E as reações foram diversas. Para uns, ele estava louco. Para os fariseus, ele estava blasfemando. Alguns se confundiam, enquanto outros se calavam. Para alguns seguidores, o discurso era duro demais e não podiam suportar. Para os discípulos, para quem iremos nós? Prezados amigos, Jesus era o mestre da oratória. Seus discursos eram maravilhosos. A sua voz, meiga e suave, em tons cheios e volumosos, alcançavam corações. O seu ensino era simples. Ele usava mensagens profundas com palavras descomplicadas e levava as pessoas a raciocinar através da lógica, da comparação, através de perguntas. Seus discursos eram sem igual. Jesus foi o maior orador que o mundo já conheceu. E se você quiser ser um bom orador, um bom pregador da palavra de Deus, então ore, busque, estude, treine e aprenda com o mestre da oratória, o mestre Jesus. Que Deus nos abençoe na pregação do Evangelho. Amém.